A aposentadoria por idade é, sem dúvidas, a mais conhecida dos contribuintes. Porém, a maioria das pessoas ainda tem muitas dúvidas sobre como funciona a aposentadoria por idade. Por isso, hoje, eu resolvi esclarecer as 3 principais dúvidas que eu sempre recebo sobre a aposentadoria por idade. Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e agora eu vou explicar as principais dúvidas sobre a aposentadoria por idade. Antes de começar a explicação, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal, pois assim você não irá perder mais nenhum conteúdo sobre os seus direitos. Também é muito importante você deixar o seu like no vídeo e compartilhar com todas as pessoas que podem ter algum interesse nesta informação. E eu recomendo que você assista este vídeo até o final, porque todas as questões que eu vou responder são muito importantes e estas respostas podem ajudar você a obter a melhor aposentadoria, seja agora ou no futuro. A primeira dúvida que eu vou responder é mais simples, é sobre a idade mínima para se aposentar por idade depois da reforma da Previdência. Se você é homem e começou a contribuir com o INSS antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, precisa completar 65 anos de idade e 15 anos de contribuição para se aposentar por idade. Agora, se você é homem e começou a contribuir após a reforma da Previdência no dia 13 de novembro de 2019, a idade mínima é a mesma, 65 anos, mas o tempo de contribuição é um pouco maior, 20 anos. Então, se você é homem e começou a contribuir com a Previdência Social apenas depois da reforma, precisa de 5 anos a mais de tempo de contribuição para se aposentar por idade. Mas a idade mínima é a mesma, tanto para quem começou a contribuir antes, como para quem começou a contribuir depois, ou seja, 65 anos. Por outro lado, se você é mulher e começou a contribuir com o INSS antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, a idade mínima para a sua aposentadoria está aumentando progressivamente todos os anos. Até o ano de 2019, a idade mínima para a mulher se aposentar por idade era de 60 anos, em 2020 passou a ser de 60 anos e 6 meses, em 2021, 61 anos, em 2022 está em 61 anos e 6 meses e a partir de 2023 vai estabilizar em 62 anos. Pelo menos vai parar de aumentar a partir do próximo ano. Infelizmente, esse aumento progressivo foi uma determinação da reforma da Previdência. E aí não tem muito o que fazer, a não ser observar essa tabela de aumento progressivo e verificar quando você vai conseguir se aposentar. Já o tempo mínimo de contribuição para a mulher se aposentar por idade deve continuar sendo de 15 anos, igual aos dos homens que começaram a contribuir antes da reforma. Ou seja, não existe aquele aumento de tempo de contribuição de 15 para 20 anos para as mulheres que começaram a contribuir depois da reforma da Previdência. Tanto para mulheres que começaram a contribuir antes, como para as mulheres que começaram a contribuir depois, o tempo de contribuição é o mesmo, 15 anos. Só o que muda é essa questão da idade mínima, que está aumentando progressivamente ano a ano, como eu já expliquei. A segunda questão que eu vou responder é em relação à situação daquelas pessoas que já têm 15 anos ou mais de contribuição, mas ainda não completaram a idade mínima da aposentadoria por idade que eu expliquei acima. Eu vejo essa situação bastante nas consultas e nos planejamentos previdenciários aqui do escritório. São pessoas que começaram a contribuir desde jovens, não conseguiram se aposentar por tempo de contribuição e só vão atingir a idade mínima da aposentadoria por idade daqui a alguns anos. Por exemplo, imagine um homem de 60 anos de idade com 20 anos de contribuição. Para esse homem, a aposentadoria por tempo de contribuição não vai ser vantajosa, porque ele está muito mais longe de completar 35 anos de contribuição do que completar 65 anos de idade. Só que como ele já tem mais de 15 anos de contribuição, ele quer saber se pode parar de contribuir até alcançar a idade mínima de 65 anos. A mesma lógica do exemplo também vale para as mulheres. E a resposta é que depende. O INSS diferencia os contribuintes entre obrigatórios e facultativos. Em geral, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada é considerada contribuinte obrigatória. Pode ser como contribuinte empregada ou como contribuinte individual, no caso dos autônomos e dos profissionais liberais. Essas pessoas estão obrigadas a pagar o INSS porque exercem atividade remunerada. Então, mesmo que já tenham mais de 15 anos de contribuição, elas precisam continuar pagando o INSS porque são obrigadas por lei. O que esses contribuintes obrigatórios podem fazer, especialmente no caso dos contribuintes individuais,
é encontrar formas de reduzir o valor dessa contribuição, desde que isso não prejudique a sua aposentadoria. E dá para identificar isso por meio de uma consulta ou de um planejamento previdenciário. Por outro lado, existem os contribuintes facultativos. O contribuinte facultativo é aquela pessoa com mais de 16 anos que não exerce atividade remunerada, mas paga o INSS para ter direito aos seus benefícios previdenciários. A principal diferença do contribuinte facultativo para o obrigatório é que ele não exerce atividade remunerada, então ele não é obrigado a pagar o INSS. Ele paga por conta própria, gerando todo mês a sua guia da Previdência Social. Se você não sabe exatamente o que é o contribuinte facultativo, eu vou deixar um card acima e um link na descrição, com um vídeo com uma explicação completa sobre este assunto. O mais importante é saber se você já tem mais de 15 anos de contribuição e vai se aposentar por idade. Caso não esteja obrigado a pagar o INSS, como no caso dos contribuintes obrigatórios, não precisa também continuar pagando como facultativo, porque você já tem o tempo mínimo de contribuição e agora precisa aguardar a idade mínima. Uma observação muito importante é que caso você deixe de exercer atividade remunerada que obriga a contribuir com o INSS e opte por não fazer novas contribuições, é recomendável pelo menos contribuir o suficiente para manter a sua qualidade de segurado do INSS. Ao manter a sua qualidade de segurado, você tem direito a benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e a deixar pensão por morte para os seus dependentes. Para entender como manter a sua qualidade de segurado, eu recomendo que você aprenda sobre o período de graça do INSS. Por isso, eu também vou deixar um card e um link na descrição, com uma explicação completa sobre o período de graça. O que eu posso antecipar é que, a depender do seu caso, é possível manter a qualidade de segurado com pelo menos uma contribuição a cada 6 meses como contribuinte facultativo. Por fim, um alerta que eu deixo é que você não pare de pagar o INSS sem antes ter certeza de que aquilo não vai prejudicar a sua aposentadoria. Por isso, é muito importante, antes de tomar essa decisão, procurar um especialista para uma consulta ou um planejamento previdenciário. Inclusive, estou deixando um link na descrição deste vídeo com o contato do nosso escritório, caso você tenha interesse. Até porque, em alguns casos, se você continuar contribuindo, isso pode aumentar o valor da sua aposentadoria lá na frente, já que o valor da sua aposentadoria é maior quanto maior for o seu tempo de contribuição e a média dos seus salários de contribuição. Mas essa também não é uma verdade absoluta, porque existe a regra do descarte daquelas contribuições que podem prejudicar a média dos seus salários de contribuição. Então, realmente, só dá para saber caso a caso. A última dúvida que eu vou responder é, com certeza, uma das que mais recebo aqui no escritório. É daquelas pessoas que já atingiram a idade mínima para se aposentar por idade, mas não completaram o tempo de contribuição. Será que, nesse caso, é possível pagar tudo de uma vez para completar os 15 anos de contribuição? Se for um período que você trabalhou no passado e deixou de contribuir, pode sim ser possível pagar esta indenização ou contribuição retroativa para o INSS de uma vez só. Mas isso não necessariamente vai resolver a sua aposentadoria, porque além do tempo de contribuição de 15 anos, o INSS exige que você tenha pelo menos 180 meses de carência para conceder a aposentadoria por idade. E o problema é que essas contribuições pagas em atraso de uma vez só não contam para a carência. Por isso, vai realmente depender de cada caso verificar se vale ou não a pena pagar esse período retroativo. Além disso, não é possível em nenhuma hipótese pagar de uma vez só esse período para frente. Por exemplo, se não é um período do passado que você trabalhou e deixou de contribuir, você também não pode pagar um determinado período para frente para se aposentar logo. Você vai realmente precisar continuar contribuindo mês a mês para se aposentar no momento correto. E um erro muito comum que eu vejo é a pessoa acreditar que já não dá mais tempo de voltar a contribuir. E isso é errado, porque o tempo vai passar de qualquer forma, seja você contribuindo ou não. E quanto mais cedo você começar a voltar a contribuir, mesmo que você já seja uma pessoa de mais idade, uma hora você vai conseguir se aposentar, ou então pode ter acesso a outros benefícios previdenciários, como, por exemplo, o auxílio-doença em caso de doença ou acidente. Por hoje é isso. Acredito que eu consegui explicar essas 3 principais dúvidas sobre a aposentadoria por idade. De qualquer forma, se você ainda tiver alguma dúvida, qualquer que seja sobre a sua aposentadoria, o nosso escritório está à disposição para realizar uma consulta ou um planejamento previdenciário sobre a sua situação. O link do nosso contato está na descrição desse vídeo. Caso você tenha gostado do vídeo,
Eu peço mais uma vez que você curta e compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Grande abraço, até mais!